Nem todos conseguem chegar até o final deste vídeo. Só os realmente sensíveis ao chamado de Deus, só os que carregam algo diferente na alma, algo que o mundo não consegue explicar, terão força para permanecer até o fim. Se você está aqui, não é por acaso. Pode ser que você tenha sido escolhido, mas ainda não sabe disso. Você já sentiu que há algo em você que o separa dos demais? Já notou que, mesmo tentando se encaixar, parece que o mundo ao seu redor fala uma linguagem diferente da sua? Como se sua existência tivesse um sentido mais profundo, mais espiritual. Como se houvesse uma missão dentro de você esperando para ser despertada. A verdade é que há marcas invisíveis que distinguem os escolhidos dos demais. Marcas que não aparecem no corpo, mas que brilham no espírito. Elas não podem ser forjadas, copiadas ou impostas. Apenas quem foi separado por Deus carrega essas marcas. E hoje eu vou te revelar quais são essas 7 marcas invisíveis. A número 7 é a mais poderosa de todas. Ela não apenas confirma quem você é, mas também ativa aquilo que estava adormecido dentro de você. Mas atenção, muitos vão desistir no meio do caminho. Muitos não suportam ouvir esse tipo de verdade, porque essas marcas confrontam, incomodam, revelam o que está escondido. Só os verdadeiros escolhidos vão conseguir assistir até o fim. E eu preciso que você prove isso. Se você for um deles, escreva nos comentários agora. Eu estou aqui até o final. Vamos ver quem são os fortes. Vamos ver quem são os marcados. Você está pronto? Então, respire fundo, porque o que você vai ouvir agora pode mudar para sempre a forma como você enxerga a sua própria vida. Primeira marca invisível: a presença que incomoda os tóxicos. Você já percebeu que algumas pessoas simplesmente se afastam de você, sem explicação? Ou que, ao entrar em certos ambientes, o clima muda, olhares se voltam e alguns parecem ficar desconfortáveis só com a sua presença? Isso não é imaginação. É uma das marcas mais evidentes dos escolhidos. Quem é separado por Deus carrega uma luz invisível, um tipo de pureza espiritual que incomoda os que vivem na escuridão. Não precisa falar nada, não precisa confrontar. Sua presença, por si só, revela o que muitos tentam esconder. Pessoas manipuladoras, invejosas ou espiritualmente vazias sentem-se ameaçadas. Elas não sabem explicar, mas algo nelas se inquieta quando você está por perto. Às vezes se afastam, outras vezes disfarçam e, em certos casos, até atacam, sem motivo aparente. Mas escute com atenção. Isso não é maldição. Isso é proteção. Deus separa os seus. E para cumprir o propósito que Ele tem na sua vida, é necessário afastar de você aquilo que contamina. Por isso, muitos dos relacionamentos que você perdeu não foram fracassos, foram livramentos. Os escolhidos não são bem recebidos em qualquer lugar. Sua alma brilha diferente, seu espírito fala uma linguagem que só os puros entendem. E essa diferença causa rejeição entre os que vivem na falsidade e no pecado. Mas isso não deve te entristecer, deve te fortalecer. Se você já foi rejeitado, isolado ou perseguido sem ter feito nada, talvez seja porque você carrega essa marca. Talvez seja porque você é um dos escolhidos. E se isso faz sentido para você, escreva agora nos comentários: a minha presença revela o que está oculto. Vamos fazer esse vídeo alcançar outros marcados como você. Segunda marca invisível: sensibilidade espiritual fora do comum. Você já teve a sensação de que algo ia acontecer? E aconteceu? Já sentiu um aperto no coração antes de tomar uma decisão e depois entendeu por que aquele sentimento te alertava? Já sonhou com situações que dias depois se tornaram realidade? Se sim, saiba, isso não é coincidência, é discernimento espiritual, uma marca invisível que só os escolhidos carregam. Os escolhidos não vivem apenas com os olhos físicos, eles são guiados também pelos olhos da alma. Têm uma sensibilidade espiritual fora do comum.
Captam sinais, percebem atmosferas, sentem o que muitos ignoram. Enquanto o mundo caminha distraído, os escolhidos sentem no íntimo quando algo está fora do lugar. Às vezes, é uma intuição suave. Outras vezes, é um alerta forte, quase como um grito silencioso vindo do céu. E por mais que tentem explicar, ninguém entende. É comum ouvirem frases como: "Você está exagerando, isso é paranoia, para de pensar demais." Mas o tempo passa e a realidade confirma aquilo que eles já sabiam sem saber explicar. Essa marca pode ser difícil de carregar, porque o fardo de ver antes dos outros, de sentir o que está oculto, muitas vezes traz solidão. Mas também é um privilégio. Deus escolhe os sensíveis para serem atalaias, vigias espirituais que enxergam além das aparências. Por isso, se você tem essa percepção que vai além da lógica, se sente que carrega um radar espiritual dentro do peito, talvez essa seja a segunda marca invisível sobre a sua vida. E se isso ressoou com você, comenta aqui embaixo: "Eu sou sensível à voz de Deus." Essa frase pode alcançar alguém que precisa despertar. Terceira marca invisível: a inveja sempre te persegue, mesmo sem motivo. Você já notou que, mesmo quando está em silêncio, algumas pessoas parecem se incomodar com a sua presença? Mesmo quando age com bondade, alguns te olham com desconfiança ou até hostilidade. Mesmo quando não disputa nada, vira alvo de ciúmes e fofocas. Isso pode parecer injusto, mas há algo muito profundo por trás disso. Os escolhidos carregam uma luz que incomoda as trevas. A inveja que os perseguidos enfrentam não é sobre bens materiais ou aparência externa. É sobre algo que não se pode comprar: a essência. Os escolhidos carregam um brilho que expõe a sombra dos que preferem viver na escuridão. E isso causa incômodo. Só o fato de você existir, de andar em paz, de ter convicções firmes, pode despertar nas pessoas um espelho incômodo. Elas veem em você o que ainda não conseguiram ser, e isso as desestabiliza. Não é arrogância, não é superioridade, é presença, é propósito, é a diferença espiritual que emana mesmo no silêncio. Por isso, muitos dos escolhidos enfrentam rejeição desde cedo. Foram mal interpretados, isolados, criticados, mas o tempo revela que o problema nunca foi neles. Foi naquilo que a presença deles provocava nos outros. Se você já foi atacado sem motivo, afastado sem explicação, ou sentiu que carrega um alvo nas costas sem entender o porquê, talvez você esteja vendo mais uma marca invisível sobre sua vida. E se essa palavra falou com você, interaja nos comentários com: "Minha luz incomoda, mas não apago quem sou." Isso pode curar outras feridas como as suas. Quarta marca invisível: você nunca se sente 100%, parte de lugar nenhum. Os escolhidos podem estar cercados de gente, envolvidos em grupos, inseridos em ambientes, mas no fundo, quase sempre carregam uma sensação: "Eu não pertenço totalmente a esse lugar." Desde pequenos, sentem que algo neles é diferente. Enquanto a maioria se conforma com a superficialidade, os escolhidos anseiam por profundidade. Enquanto o mundo vive de aparências, eles buscam propósito. Enquanto muitos seguem a multidão, eles ouvem um chamado interior que os puxa para outro caminho. Isso faz com que muitas vezes se sintam como estrangeiros, mesmo entre os seus. Tentam se encaixar, tentam se adaptar, mas há sempre um desconforto sutil. É como se o espírito dissesse: "Você foi separado. Você não veio para se misturar. Você veio para ser luz." Essa marca no início pode gerar tristeza, pode causar solidão, mas com o tempo os escolhidos percebem que essa inadequação é, na verdade, uma direção divina. Deus os impede de se acomodar porque os destinou a algo maior. E quando aceitam isso, param de tentar forçar conexões que não fluem.
Param de se diminuir para agradar. Param de querer se encaixar em moldes que não cabem. Eles entendem que o propósito exige separação, que a missão exige discernimento e que a sensação de não pertencer é a prova de que pertencem a algo mais alto, mais eterno. Se você sente que não se encaixa em lugar nenhum, não se desespere. Talvez você esteja só sendo preservado pelo céu para aquilo que é eterno. E se isso faz sentido para você, escreva nos comentários: não pertenço ao mundo, fui separado por Deus. Quinta marca invisível: crianças e animais sentem algo diferente em você. Essa talvez seja uma das marcas mais doces e ao mesmo tempo mais reveladoras da presença divina na vida de uma pessoa escolhida. A reação dos seres mais puros à sua presença. Os escolhidos carregam algo que não pode ser visto com os olhos, mas é profundamente sentido pelos corações inocentes. Uma luz interior, uma paz que se irradia, uma conexão direta com o alto. E quem sente isso com mais intensidade? Crianças e animais. É comum que os escolhidos relatem episódios assim. Um bebê que estava inquieto, de repente se acalma no seu colo. Uma criança desconhecida que olha nos seus olhos como se te reconhecesse de algum lugar, talvez da eternidade. Um cachorro que te segue pela rua, não por comida, mas por confiança. Um gato que se aninha aos seus pés sem medo. São pequenos sinais, mas carregam uma verdade gigante. Isso acontece porque crianças e animais ainda não foram contaminados pela maldade do mundo. Seus corações são livres de máscaras, de julgamentos, de preconceitos. Eles sentem no espírito, e o espírito deles reage à presença de alguém separado por Deus. Enquanto algumas pessoas se afastam de você sem razão aparente, por se incomodarem com sua luz, os puros se aproximam. Eles sentem acolhimento, sentem segurança, sentem paz. É como se o céu deixasse pistas todos os dias sobre a sua identidade. Só que essas pistas não vêm em placas brilhantes. Elas vêm em olhares sinceros, em abraços inesperados, em presenças silenciosas que não querem nada, apenas estar perto de você. E por mais que muitos ignorem isso como se fosse coisa da cabeça ou coincidência, saiba, não é. Isso é espiritual. É o céu reconhecendo o céu. É a criação reconhecendo o Criador dentro de você. Então, se você já viveu momentos assim, se crianças já te olharam de forma inexplicável, se animais buscaram seu carinho como se te conhecessem, preste atenção. Essa é uma das marcas dos escolhidos. E se você se identificou com essa verdade, escreva aqui nos comentários. Até os inocentes percebem que fui separado por Deus. Sexta marca invisível: Deus te fala através de sonhos, visões e sinais. Poucos percebem, mas uma conversa profunda com Deus muitas vezes acontece em silêncio, entre sonhos, detalhes do cotidiano e sinais sutis. E os escolhidos costumam experimentar isso com mais frequência. Não por merecerem, mas por estarem com os ouvidos espirituais mais aguçados. Essas manifestações não são delírios nem coincidências aleatórias. São murmúrios divinos, vindos para orientar, proteger e revelar o propósito que você carrega. Por isso, é comum que os escolhidos relatem sonhos vívidos. Não são imagens desconexas da mente, mas histórias cheias de símbolos que se conectam ao seu destino. Visões repentinas, uma cena, uma palavra ou até mesmo uma luz que surge inesperada. Marcadores que permanecem no coração. Sincronicidades, números que se repetem, como datas que aparecem em sequência, frases que surgem na hora exata, encontros que parecem milimetricamente coordenados. No começo, tudo isso pode parecer coincidência, mas quando se repete, quando insiste em aparecer, aquilo deixa de ser coincidência e se torna marca celestial.
Porque Deus tem muitas maneiras de falar. E se Ele escolhe falar com você dessa forma, é porque algo grandioso está sendo preparado. Imagine que, em um momento de dúvida, você sonha claramente com uma luz indicando uma mudança. Ou, no dia seguinte, encontra alguém que traz exatamente aquela palavra encorajadora. Ou ainda, rejeita uma decisão instintivamente, mas só depois entende o porquê. Alguém te contou que estava prestes a enfrentar um grande problema. Esse é o tipo de cuidado que Deus usa para guiar os escolhidos. Mas não é só isso. Alguns sentem um chamado para orar pela vida de outras pessoas, mesmo sem saber quem são. E posteriormente descobrem transformações acontecendo. É como se você fosse um canal, não por mérito, mas por escolha divina. Essas marcas espirituais nos sonhos e sinais não vêm para gerar orgulho, mas adestrar a fé, despertar confiança e reafirmar o chamado. São lembretes de que a presença de Deus não é distante. Ela fala, orienta, sustenta. Sétima e última marca invisível. Suas orações movem o invisível. Entre todas as marcas, essa é a mais reveladora. Os seus momentos de oração movem algo que o olho humano não vê, mas que o céu certamente responde. Não é por acaso que, quando você intercede com fé, portas que pareciam trancadas se abrem, corações se curam e situações aparentemente sem solução encontram um novo rumo. A transformação pode começar de forma discreta, uma paz repentina envolve o ambiente, uma esperança surge no coração cansado, mas com o tempo se torna visível mesmo ao mundo natural. E não pense que isso ocorre apenas por estar diante de muita gente. Muitas vezes, seus pedidos são feitos no silêncio do quarto, longe de olhares, e ainda assim há mudança. Pessoas já se aproximaram de você dizendo: algo mudou depois que você orou, e você reconheceu que não foi obra humana. Foi o Espírito de Deus agindo, conduzido por suas palavras de fé. Essa influência espiritual não é fruto de técnica ou aparências, mas do chamado que repousa em você. Uma vocação concedida por Deus, que te posiciona como canal do sobrenatural. Se você já orou e notou algo diferente acontecer, mesmo que tenha sido sutil, saiba que esse é um dos sinais mais profundos do seu destino espiritual. É a confirmação de que Deus trabalha através de você, mesmo quando ninguém vê. Se já experimentou esse mover invisível, deixe um comentário. Minha oração já tocou o céu. Chegamos ao final desta jornada espiritual reveladora. Se você assistiu até aqui, sinto em meu coração que você é um dos escolhidos. São poucos aqueles que suportam ouvir sobre essas marcas invisíveis e permanecer até o fim. Poucos têm o coração sensível, disposto a encarar a verdade e a abraçar o chamado. Se você está aqui, é porque Deus tem algo extraordinário reservado para a sua vida. Qual dessas 7 marcas você viu refletida em sua caminhada? Comente com sinceridade. Eu me identifico com a marca número... Isso não apenas te ajuda a reconhecer sua própria missão, mas fortalece quem está lendo e busca confirmação. Se o que você viu aqui tocou seu coração, faça uma escolha agora. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você se mantém conectado às mensagens que edificam e despertam e ajuda a espalhar essa verdade. E para selar o compromisso daqueles que são realmente escolhidos e que caminham até o fim, compartilhe este vídeo com 3 pessoas que você ama. É o seu testemunho sendo plantado na vida de outros, que também podem estar passando por esse momento de revelação. E agora, quero orar por você. Pai eterno e todo-poderoso, mais uma vez te agradecemos por este tempo que passamos juntos, revelando as marcas que tu colocaste em cada um aqui. Senhor, fortalece e confirma essas marcas em nossos corações. Nos proteja de qualquer distração, nos encha de coragem para caminhar conforme teu propósito e nos faça instrumentos de luz onde passarmos. Abençoa cada pessoa que está neste vídeo agora.
confirma seu chamado, desperta seu destino. Em nome de Jesus, te suplicamos que cada um desta audiência seja revestido por tua paz, sabedoria e força. Amém. Nos vemos no próximo vídeo. Permaneça firme, permaneça atento e nunca esqueça, você é escolhido, você tem um propósito eterno. Que Deus te abençoe e te conduza sempre.